Império Romano é onde tudo isso se dá. Todas essas conversas de crucificação, né? Tudo isso tem que ter um lugar aonde as coisas se dão. Então tem que ter chão. Isso a gente chama o chão histórico, o palco aonde os sujeitos sociais atuam, aonde nós atuamos. Então, no caso em particular, tudo se dá no Império Romano. Então, aí já começam questões muito interessantes. Vocês sabem de uma coisa? Nunca chegou até nós qualquer documento que nos dissesse como funcionava o Império Romano. Nunca. Nunca nenhum autor latino, nenhum autor grego escreveu um tratado explicando, olha como funciona o Império Romano. Normalmente, o que a gente faz? Né? Temos, sim, muita documentação produzida por Roma. Temos, sim, muita documentação produzida por autores latinos. Muita documentação produzida por autores gregos quando o Império se tornou oriental, o Império Romano Oriental ou Bizâncio. Né? Então, temos muita informação. Mas como funciona? Não. Então, em muitos casos, nós podemos usar como recurso, né, a ideia de como funcionavam, porque disso a gente tem as documentações, o Império Francês ou o Império Britânico, por exemplo, no século XIX. Como de Paris ou de Londres, uma máquina imperial coordenava, geria os negócios do Império. Então, tomando como modelo um gigantesco império, imagine um Império Britânico, século XIX, primeira metade do século XX. Imaginem, os caras estão controlando, particularmente, 2/4 do mundo, perceba? Os caras têm colônias, possessões, domínio militar em pelo menos a metade do mundo, do planeta Terra. E tudo isso sendo gerido a partir de Londres. Como isso foi possível? Então, para isso, nós temos documentação. Se pega esses modelos e se aplica, por exemplo, ao caso do Império Romano. Como de Roma se gerencia, se coordena toda essa vasta área que vai das Ilhas Britânicas até o atual Iraque. Desde o norte da Europa, ali, Alemanha, até uma Etiópia. Como é que coordenava, como é que funcionava isso? E pegando esses modelos, então, contemporâneos e aplicando para o caso romano antigo, 3 coisas saltam aos olhos, ou 3 elementos decisivos nos dão os modelos de império, do Império Romano. O primeiro desses modelos é o Império Romano existe enquanto, não é, um projeto político. Não existe a possibilidade de um império existir sem que haja uma aliança entre Roma e as elites locais. Então, esse é o primeiro dado que ficava evidente. Da mesma forma que o Império Britânico se fazia presente na Índia, por exemplo, pela aliança entre as elites locais indianas e as elites londrinas, cooptando a elite local e sendo cooptada também. Então, essa articulação política dava as bases para se controlar a Índia. Então, Roma, articulada com a elite judaica, normalmente, que controlava o Templo de Jerusalém, controlava a Judéia, Idumeia, controlava Samaria, controlava Galiléia, sempre articulando alianças políticas. Então, esse é o primeiro dado. Mas alianças políticas implicam que a elite local não abre mão de continuar tendo os seus bens, tendo os seus interesses. Então,
Nas relações de alianças políticas, Roma dizia: ótimo, o que é teu, elite local, é teu, né? Nós vamos agregar agora impostos que não vão incidir sobre o que é teu. Então, esse é um ponto fantástico. Tudo permanece igual como estava antes dos romanos entrarem. Então, os romanos estão controlando as Gálias, o que nós chamaríamos ali França. As elites locais gaulesas, continuam com o que tem. Agora, atrás delas, tem os romanos até para respaldá-las, porque por meio dessas elites, os romanos impõem seus impostos. Olhando o modelo contemporâneo do Império Francês e do Império Britânico, aplicou-se isso lá. Por quê? Porque nunca chegou um livro explicativo de que era o Império Romano, como funcionava o Império Romano. Segundo dado legal sobre o Império Romano, né? Ele é um império militar, mas não necessariamente o militar ser composto por romanos, porque Roma não tinha gente para colocar, quer dizer, não tinha gente suficiente para colocar romanos ou italianos, não é, em todas as legiões, pô. Não tinha. Senão deixava vazio Roma. A imensa maioria dos seus legionários eram estrangeiros, que ingressavam no exército a fim de ter um soldo e a fim de poderem, né, tendo sorte, participar de botins. Então, esse é um segundo dado. O que nós chamamos as legiões romanas não são italianos. Os italianos, os romanos, são os comandantes. Mas, dali para baixo, muito estrangeiro. Muito estrangeiro. Então, reparem, não é? Como há uma cooptação também da raia miúda, também do pletos, do povo, dessas diferentes províncias romanas, dessas diferentes áreas administradas por Roma, como, né, pessoas também simples estavam participando do império, em escalas diferentes, claro, mas participavam do império. Os legionários estacionados na Síria, que vão ser deslocados para reprimir revoltas na Judéia, são sírios, na imensa maioria. São fenícios, são turcos. Esses caras estão ali, como soldados, com um trabalho, ganhando dinheiro, fazendo a vida fluir. Então, esse é um segundo dado. Terceiro ponto. O Império Romano, tal como o Império Francês, tal como o Império Britânico, nesse ponto ele tem unidade também, do ponto de vista da sua administração. Todas as áreas sob controle de Roma, existirá um administrador romano, um prefeito, um governador, uma pequena burocracia local ligada a Roma, mas também ligada às elites locais, a fim de, né, fazer com que a legislação romana, fazendo com que a lei romana se fizesse presente ali. Por isso a gente fala de um Pôncio Pilatos, por isso a gente fala de um governador chamado Varo, por isso a gente fala de nomes latinos nessas administrações. Isso Roma não abre mão. Mas Roma também faz a cooptação das elites locais. De que maneira? Por exemplo, os filhos de Herodes, o Grande, são convidados, entre aspas, isso é, são raptados e levados para Roma, para serem educados lá em Roma. Enquanto Herodes estiver andando no caminho certo, os filhos estão garantidos. A hora que andar por um caminho torto, os filhos já vêm no caixão. Percebam? Então, isso também se deu no caso francês, no caso britânico. A quantidade de povos submetidos, subordinados
ao Império Francês ou ao Império Britânico, as suas elites iam estudar em Paris, iam estudar em Londres. Então, esses são os três elementos constitutivos do Império Romano: o elemento político, o elemento administrativo e o elemento militar. O resto não tem unidade. É um equívoco dizer que o Império Romano era pautado na mão de obra escrava. É um equívoco. A escravidão está localizada em áreas onde a escravidão já funcionava. Por exemplo, Roma, Península Itálica. A Itália era escravista. Mas o Egito, que está subordinado a Roma, por que Roma vai impor a escravidão se a servidão está funcionando muito bem lá? Para quê? O que Roma quer é dinheiro. Como é que vai ser conseguido o dinheiro pelos impostos que ela cobra? Isso é problema das elites locais. Se elas entendem, como no caso da Judéia, que servidão, escravidão não são critérios interessantes para se obter os seus lucros, ou Roma está se lixando para isso. O que ela quer é dinheiro. O que ela tem a ser retirado. E isso ela não vai abrir mão. Então, do ponto de vista econômico, também do ponto de vista religioso, Roma não está preocupado, desculpem, se a Judéia é monoteísta e se as Gálias são politeístas. Ela não está preocupada com isso. Ela está se lixando para isso. Percebe? Porque isso não lhe diz respeito. O que Roma fará questão de se colocar é, da mesma forma que eu respeito o Deus ou os deuses de todas essas culturas que estão sob a minha égide, sob o meu poder, a recíproca terá que ser verdadeira. Isso é, em todas essas áreas, o imperador precisará ser lido como divino em vida, não é depois de morto, não. A deusa Roma precisará também ser cultuada. Ponto. O resto é tudo igual. Então, Roma não quer acabar com o judaísmo para impor a religião romana. Ela não quer isso. Se os judeus vivem absolutamente bem com o seu Deus, ótimo, que continue assim. Mas não pode existir oposição, né, à presença de estandartes, de efígies do imperador ou da deusa Roma lá. Aí o pau vai quebrar, aí vamos ter problemas. Então, reparem que, do ponto de vista de unidade imperial, é a administração, é a política, é a questão militar. Do resto, não tem unidade. A vida é como ela é. Ponto.